Sabe aquela frustração que todo mundo conhece? De passar horas e horas estudando, sentindo que o cérebro está até pesado de tanta informação? E, no dia seguinte, parece que não ficou quase nada. Pois é. Se isso soa familiar, saiba que essa é uma experiência muito, mas muito comum. E olha só esse caso aqui. É um desabafo real tirado de um fórum na internet. Imagina só, 100 horas de estudo documentadas para chegar na prova e tirar 19%. É o tipo de resultado que desanima qualquer um, né? A gente quase consegue sentir a frustração da pessoa que escreveu isso. Então, a grande pergunta é: por quê? Como é que tanto esforço pode gerar tão pouco resultado? Claramente não foi por falta de dedicação. O problema, na verdade, é outro. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa análise. O segredo não está em colocar mais e mais horas de estudo, está em como essas horas são usadas. A chave para aprender de verdade não está no tempo, mas sim no método. Para entender isso, é preciso fazer uma grande mudança de mentalidade. A gente precisa sair da postura passiva e ir para uma postura ativa. É a diferença fundamental entre só consumir uma informação e realmente digerir essa informação. O especialista em aprendizado Justin Sung divide o processo nessas duas etapas, e é genial. A maioria das pessoas foca quase 100% no consumo, ler o livro, ver a aula, ouvir o podcast. Mas a mágica mesmo, o aprendizado de fato, acontece na segunda fase, na digestão. É ali que a informação é processada, conectada e finalmente guardada. E não fazer essa digestão, nossa, o custo é altíssimo. Alguns estudos chegam a apontar que até 90% da informação que a gente só consome é esquecida se não for processada ativamente. 90%. É como tentar encher um balde que está todo furado. E para a gente entender bem a diferença entre memória e entendimento, tem um caso que é fascinante. O de Kim Peek. Ele foi a inspiração para o filme Rain Man. A capacidade de memorização dele era algo sobre-humano. Dizem que ele lia 2 páginas de um livro ao mesmo tempo, uma com cada olho, e guardava absolutamente tudo. Só que aí vem o pulo do gato. Apesar dessa memória fotográfica absurda, o Kim Peek tinha muita dificuldade com o raciocínio abstrato, com resolução de problemas. Ele conseguia recitar fatos, livros inteiros, mas não conseguia conectar as ideias para gerar um novo pensamento ou resolver um problema complexo. E essa história ilustra perfeitamente o nosso objetivo, né? Na vida real, a meta não é ser um HD ambulante de fatos. A meta é ter um entendimento que seja útil, que permita aplicar o conhecimento de formas novas e criativas. Certo. Então, como a gente sai do consumo e parte para a digestão de um jeito inteligente? O Justin Sun criou um sistema bem prático para isso, chamado PACER. É um acrônimo que ajuda a gente a classificar o tipo de informação e escolher a melhor técnica para digerir cada uma delas. Bom, o P é de procedimental. É o conhecimento de como fazer as coisas. Pensa em aprender a cozinhar, a dirigir, a programar. A pior coisa que se pode fazer é só ler sobre o assunto. O jeito certo de digerir isso é praticando. É colocar a mão na massa o mais rápido possível. Depois vem o A, de análogo. É quando uma informação nova lembra alguma coisa que a gente já sabe. O cérebro adora fazer essas pontes. Mas o segredo aqui não é só fazer a analogia. O ponto-chave é criticar essa analogia. Onde ela funciona e, mais importante, onde é que ela falha. É essa análise crítica que aprofunda o entendimento de verdade. O C é de conceitual. Esse é o coração da maioria das matérias que a gente estuda. É o que e o porquê das coisas. Esse tipo de conhecimento não é uma lista, é uma rede de ideias conectadas. Por isso, a melhor forma de digerir é recriar essa rede, fazendo coisas como mapas mentais. O E significa evidência. São os detalhes que dão corpo para os conceitos, as datas, os números, os exemplos. Aqui, o processo tem 2 partes. Primeiro, armazenar essa informação de algum jeito, seja num app, num mapa mental, e depois, ensaiar. Ou seja, praticar o uso dessa evidência para defender um argumento ou explicar um conceito. E por último, o R, de referência. Sabe aqueles detalhezinhos que precisam ser decorados, como uma fórmula de Bhaskara ou uma data específica? Eles não têm muito conceito por trás. Aqui, a lógica é parecida: armazenar e ensaiar. E para isso, ferramentas como flashcards, que usam repetição espaçada, são simplesmente perfeitas. Ok, agora que a gente já tem esse framework do Pacer, vamos para uma caixa de ferramentas mais concreta. Como é que essa tal de digestão ativa funciona na prática? Vamos ver algumas das técnicas mais poderosas que existem por aí.
Lembra daquele estudante do começo? A principal estratégia dele era reescrever o material à mão. É uma tática super comum, mas, como ele mesmo percebeu, é muito pouco eficiente. Parece que estamos sendo produtivos, mas na verdade é uma forma bem passiva de interagir com o conteúdo. E aqui o contraste fica muito claro. A anotação passiva é basicamente copiar, é transcrever. Já a anotação ativa é sobre transformar. Ela força o cérebro a trabalhar, a resumir, a conectar, a criar perguntas. É um esforço mental que gera uma recompensa enorme em termos de retenção. Então, o que realmente funciona? Olha, a lista é boa. Tentar ensinar o assunto para alguém, por exemplo, obriga a gente a ter clareza. Mapas mentais criam a estrutura das ideias. Fazer exercícios e, principalmente, analisar os erros é fundamental. Até criar uma música boba ou uma rima pode ser uma ferramenta de memorização poderosa. O ponto comum de tudo isso é o engajamento ativo. Certo, mas mesmo com as melhores técnicas de digestão, o nosso cérebro tem um inimigo natural, o esquecimento. Para fazer o conhecimento ficar de verdade, a gente precisa entender como o esquecimento funciona e lutar contra ele. Essa é a famosa curva do esquecimento. Ela mostra como a nossa retenção de uma informação nova despenca com o tempo. É assustador, mas tem um segredo aqui. Toda vez que a gente revisa a informação em intervalos estratégicos, tipo um dia depois, uma semana depois, um mês depois, a gente interrompe essa queda e reforça a memória. Esse é o princípio da repetição espaçada e é a chave para a memória de longo prazo. Eu adoro essa metáfora da educadora Cíntia Brunelli. Cada pedacinho de informação que a gente aprende do jeito certo não é só um fato solto. É um tijolo que deixa toda a estrutura do nosso conhecimento mais forte. No começo é mais difícil, mas quanto mais a gente aprende, mais fácil fica aprender coisas novas, porque já existem mais pontos de conexão. E assim, a gente fecha o círculo, voltando ao ponto de partida. A jornada para sair de uma nota frustrante e chegar num domínio sólido do assunto, ela não é sobre se esforçar mais, é sobre se esforçar do jeito certo. A diferença entre o suor desperdiçado e a maestria é pura e simplesmente a estratégia. Para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Pensando em algo que está sendo aprendido nesse momento, seja no trabalho, nos estudos, na vida, como seria possível aplicar uma dessas técnicas de digestão ativa hoje mesmo? Como dá para transformar o consumo passivo em um entendimento que fica? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de um jeito totalmente novo e muito mais eficiente de aprender.